Olá, bem-vindos a mais um dia especial. Eu queria aproveitar a energia do dia de hoje para contar uma história para vocês. Existe uma história muito interessante que tem a ver com a energia do dia de hoje. Eu vou começar pela história, que fala uma história bíblica, uma história do Antigo Testamento, uma história muito louca, mas muito interessante. Se fala que quando o povo de Israel chegou lá no Monte Sinai e estava preparado para receber o que é chamado dos 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, enfim, o Criador chegou para eles e falou: olha, estou aqui para dar para vocês os 10 pronunciamentos, que é um mapa de como vocês podem ter uma vida plena, uma vida incrível. Estão preparados? E o povo falou: não, eu não quero receber isso não, estou bem assim, não me enche a paciência, enfim, com outras palavras, mais ou menos isso. O Criador não gostou da resposta. Então o que o Criador fez? Ele pega a montanha, tira ela do chão, descola ela do chão, põe em cima da cabeça deles e fala: olha, se vocês não aceitarem esses 10 pronunciamentos que eu quero dar para vocês, eu vou soltar a montanha e ela vai esmagar vocês e vocês vão morrer. Vocês têm certeza que vocês não querem receber? Vocês podem sair vivos dessa, sem certeza. O povo se olha, e na verdade, qual é exatamente a escolha que nesse momento o povo tem, Eu morro, ou aceito, pode mandar. E o Criador acaba dando para ele os 10 pronunciamentos e faz toda a energia e dá todos os 10 pronunciamentos e tal. Os 10 pronunciamentos que estão incluídos, por exemplo, neles: não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não olhar para o lado diante daquilo que não é seu, enfim, coisas tão básicas e simples na nossa vida, mas que ao mesmo tempo até hoje a gente faz o esforço de tentar respeitar essas leis, que é basicamente respeito, amor e dignidade humana entre seres humanos, basicamente isso. E a gente está falando dessas leis e regras, espirituais, que foram, nesse caso dessas 10 que eu falei algumas delas, foi revelado pra gente há 3.000 anos atrás, mais ou menos, Então, caramba, há 3.000 anos atrás, a gente está tentando fazer as mesmas coisas e nada acontece. O que isso tem a ver com a energia do dia de hoje? Hoje a gente tem a oportunidade de controlar a energia do mês do signo de Gêmeos, Então, mês de Sivan, signo de Gêmeos. Os geminianos são pessoas muito, muito, muito interessantes. Ao mesmo tempo que eles têm necessidade de se transformar em pessoas profundas, de entendimento, tudo isso, eles têm, ou podem ter, melhor dizendo, o dom da comunicação, mas ao mesmo tempo eles acham que eles têm a capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. É verdade que acaba tendo mesmo. Não são necessariamente as mulheres que têm essa capacidade, mas também como homens, geminianos acabam tendo capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas, para a maioria dos normais, como eu e talvez alguns de vocês, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo é a mesma coisa que não fazer nada ao mesmo tempo. Que não fazer nada, Porque você tenta fazer tudo, mas não faz nada, Isso significa dificuldade. Então, no dia de hoje, a gente tem, ao mesmo tempo, a oportunidade de aprender um dom da comunicação, mas, ao mesmo tempo, entender que para fazer a melhor comunicação possível, eu deveria conseguir estar 100% presente. E aí, por que eu contei a história para vocês lá no começo, a história do Monte Sinai, dessa montanha que cai na cabeça, enfim? Por que eu contei isso? Porque uma coisa importante quando a gente fala de comunicação, e é a energia do dia de hoje, que ajuda a gente a controlar daqui a 60 dias, mais ou menos, quando entra essa energia do signo de Gêmeos, a controlar todo um mês que vem lá na frente. Então, desde agora, plantar um ano inteiro. Bem doce pra gente. Se você não entendeu exatamente o que eu falei agora, volta para entender a lua nova de Áries, que vai fazer total diferença no que eu tô falando, Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é que existe uma frase que a gente sempre fala, e é importante entender ela na sua profundidade, que a gente fala: não existe coerção em espiritualidade. Em outras palavras, você não pode obrigar ninguém a fazer ou ser a pessoa que você gostaria que essa pessoa fosse. Então, toda vez que você faz um ato de coerção, funciona?
Na verdade, a maioria das vezes até funciona. Só que qual o problema desse funciona? Funciona durante 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos e depois não funciona mais. Então, para funcionar de verdade, não pode haver coerção em espiritualidade, ou seja, você não pode obrigar ninguém a ser aquela pessoa que você gostaria que essa pessoa fosse. Então, o que eu estou querendo dizer? Uma verdadeira comunicação não deveria ser eu falo e beleza, né? Eu imagino que quando a gente fala alguma coisa, você gostaria que entrasse por um ouvido e ficasse. Não entrasse por um ouvido e saísse pelo outro como se fosse mais uma frase passageira por aí. Só que para isso acontecer, para não haver coerção, para que o que você fale a pessoa receba de verdade, 3 coisas são importantes. Presta atenção, 3 coisas são importantes. E muitos sábios chamam isso de 3 passos fundamentais. O que eles chamam do necessário versus desnecessário, possível ou impossível e ser um canal. Então, eu vou resumir esses 3 itens, que são itens super profundos, são aulas inteiras que eu já dei, inclusive, se você ouvir eles e estiver interessado em saber mais sobre essa arte da comunicação, manda um e-mail para mim, tem uma aula inteira gravada sobre isso, quem sabe você pode assistir e aprender um pouco mais sobre como se comunicar da melhor forma possível. Mas que 3 coisas seriam essas, né? Necessário versus desnecessário. Então, são perguntas importantes porque para alguma palavra se transformar necessário, significa que o outro lado tem que estar preparado, tem que existir um outro lado. O que você vai falar tem que ser verdade, você analisou, você resistiu, o que você vai falar realmente você tem certeza, ou você acha pelo menos, que é sempre relativo, né, ter certeza, porque você está falando da outra pessoa, né, mas que você pelo menos acha que vai ajudar a pessoa a mover do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, você vai criar uma evolução. Agora, para se transformar de verdade necessário, tá? É importante que você entenda e olhe para a pessoa de verdade, né? Ou seja, é verdade, não é verdade que eu vou falar? A pessoa precisa ou não precisa ouvir isso? A pessoa tem necessidade ou não? Sabe? É de verdade necessário, porque energeticamente falando, diz o Zohar, que é o principal livro de Cabala, ele fala que a gente vem com uma quantidade de palavras máximas para falar em vida. Então, se a gente desperdiça palavras, é por isso que o silêncio vale tanto energeticamente falando, a gente teria até uma vida um pouco mais longa. Então, de verdade, tem que tomar cuidado. Então, para se transformar necessário, tem que ser realmente necessário que a pessoa ouça aquilo e ela vai criar uma evolução. Então, vamos supor que, né, já passou pelo estágio necessário versus desnecessário. Desnecessário significa que você vai falar e a pessoa não vai ouvir. Você vai falar, a pessoa não está nem aí. Você vai falar, isso é desnecessário. Não. É necessário, vai ajudar a pessoa, isso vai gerar um impulso para ir para frente, melhorar na vida e tal. Tá bom, é necessário, tem que falar. Agora, possível ou impossível? Possível significa que você tem que conseguir falar a mesma língua da pessoa. Como assim? Imagina, por exemplo, eu não entendo nada de TI, por exemplo. Alguém vai falar comigo sobre TI. Se a pessoa não sabe falar a minha língua de forma que eu consiga entender o que ela quer me dizer, aquilo que ela vai falar já se transformou em impossível. Porque, apesar de ser necessário que vai me ajudar o que ela vai falar, se ela não consegue falar a minha língua, é impossível. Então não tem continuação. Pode ser necessário, mas se é impossível, não funciona. Então, para se transformar possível, uma das coisas é conseguir falar a mesma língua da outra pessoa. A segunda coisa é saber que tem um receptor, porque como eu falei antes para vocês na historinha, não existe coerção em espiritualidade, você não pode obrigar uma pessoa a ouvir aquilo que você quer falar. Então, pode ser necessário, você pode conseguir falar a mesma língua da pessoa, mas se não existe um mínimo de desejo para receber ajuda, presta atenção, sabe quando você tenta ajudar uma pessoa e a pessoa fica chateada com você porque você quis ajudar e depois sobra para você? Significa que era necessário, mas era impossível. Você não sabia falar a mesma língua ou não esperou o momento certo para conseguir falar isso, porque necessário, beleza. Agora, o possível pode ser que seja em um dia, uma semana ou 6 meses, o tempo que for necessário para se transformar possível. Então, se é necessário, mas ainda é impossível, não acaba por aqui. A pergunta é como você pode fazer para criar o ambiente para se transformar isso possível. Então, significa que atitudes você poderia estar fazendo para criar um desejo no receptor, no outro lado, para ouvir aquilo que você gostaria de falar de forma que você possa realmente ajudar a pessoa. Então isso é uma partezinha do que realmente é possível e impossível. E a terceira coisa é se anular completamente. Se anular completamente é ser um canal de luz, porque pode ser que seja necessário e seja possível,
mas não seja você a pessoa certa para se comunicar com ela. Tem que ter uma outra pessoa. Pode ser uma outra pessoa, não sei, uma pergunta. Então, para ser mais assertivo possível, é importante passar por esses 3 passos. E essa é a forma que a gente consegue melhorar a nossa comunicação, conseguindo fazer a energia de hoje chegar no destino ideal. Então, para o dia de hoje, meu desafio para você é: onde você gostaria de falar alguma coisa para uma pessoa e deveria falar, mas ainda não se passou por esse processo de questionamento. Foca, seja 100% presente e lembra, não existe coerção. O fato de você querer falar não significa que você tenha que falar. Preste atenção, espera o momento certo, paciência, abrace esse momento e aí sim a mensagem certa vai chegar na hora certa. Um bom dia para você, cuidado com as palavras. Lembra, o silêncio vale mais do que as palavras. Saiba o momento de falar, saiba o momento de se comunicar. Boa sorte no dia de hoje, plantando a semente positiva para controlar a energia do signo de Gêmeos. Bom dia, boa sorte.